Bom, como todo mundo tá sabendo, né, tá rolando nos Estados Unidos o julgamento do P. Diddy, né, por conta aí de todas as acusações, as festas freak off, o depoimento também da ex-namorada dele e a Aninha lá do TikTok resolveu aí fazer um resumão de tudo que rolou nessa primeira semana aí de julgamento do P. Diddy e a gente vai acompanhar tudo a partir de agora com ela. Vamos ver, conta aí, Aninha. Vamos falar sobre o julgamento do Diddy e eu vou tentar fazer um resumão. O julgamento meio que começou oficialmente segunda-feira. E a primeira vítima e a principal é a Cassie, e ela tá testemunhando desde ontem. Então esse vídeo vai ser principalmente sobre o testemunho da Cassie, óbvio. E Cassie, né, que, tipo assim, ganhou as páginas dos jornais, imprensa, internet, por conta daquele vídeo que foi divulgado, né, com o P. Diddy agredindo ela quando eles namoravam, né, num hotel, nos corredores de um hotel. As câmeras de seguranças, né, depois de anos, essas imagens foram vazadas, né, chegaram ao público. Óbvio que esse julgamento tem muitas camadas, né, e uma delas, que eu achei uma coisa, tipo, muito horrível, é que o Diddy, ele tem, acho que 7 filhos, e 6 desses 7 filhos estão lá no tribunal. É um caso muito pesado, e os filhos dele estão lá escutando de pessoas que viveram essas situações. Eu acho que só daí a gente já pode ver que boa coisa não é, porque pra limpar a imagem dele, pra mostrar ele, é como uma pessoa que tem família, como os filhos apoiam ele coloca os filhos dele, ele submete os filhos dele em uma situação assim. Além das vítimas, que se eu não me engano são 4, já tiveram 2 testemunhos, né? E durante o testemunho de uma pessoa do job, um carinha do job, acho que no primeiro dia, as filhas dele não aguentaram e saíram da sala. Eu imagino. Gente, que, nossa, deve ser horrível, né? E acho que a mãe do Diddy também tá, né, no julgamento. Nossa, deve ser horrível. Pra, tipo, ela tá ouvindo, os filhos tá ouvindo tudo que o pai fazia. Negócio estranho, né? Eu imagino você submeter os seus filhos a escutarem sobre a sua vida. Ainda mais uma coisa tão perversa. Garotas de 18 anos não. Ela falou ali, né, vida sexual. É porque lá no TikTok, dependendo do que você fala, da palavra, o vídeo já perde alcance, às vezes nem sobe. Então lá, dependendo da palavra... Não que aqui no YouTube também não seja igual, mas aqui no YouTube, digamos assim, dependendo da palavra, ainda passa, né? Não deveriam estar passando por isso. Dando uma contextualizada, os advogados do Diddy, eles basicamente disseram, tipo assim, ele é realmente um babaca, ele realmente faz swing, ele realmente é uma pessoa, tipo, moralmente danificada, ele realmente é um viciado, inclusive em óleo de bebê, mas ele não pode ser preso por isso. Teve isso também, né? Que lá na casa dele, na mansão, a polícia prendeu não sei quantos litros de óleo de bebê. Que acho que passava no corpo, né? Pra fazer lá as brincadeiras com as outras pessoas nas festas e tudo mais, né? As brincadeiras mais 18. E rolava, né? Nesses encontros. Ele mesmo com outras pessoas. A Cassie também, né? Que a ex-namorada dele era submetida a essas coisas. E eles estão alegando que o relacionamento da Cassie e do Diddy era tóxico pros dois. E que a Cassie também agredia ele. E que tudo que acontecia nos freak-offs, enfim, era consensual. Lembrando que existem os freak-offs, e aqui a gente descobre que os freak-offs têm mais de um nome. Também podem ser chamadas de Wild King Nights ou de Hotel Nights. E tinham aquelas grandes festas que ele fazia com os famosos, né? Ele tá sendo julgado por mais de uma coisa, inclusive tráfico sexual. E ele pode Meu Deus! pegar de 15 anos a prisão perpétua. O próprio Diddy gravava os freak-offs, então tem muitas cenas e, enfim, vários vídeos que ele mesmo fez. E de câmera de segurança, e enfim, porque ele queria ter Nossa, ele mesmo produzia prova contra ele, né? Que loucura! provas contra as pessoas, principalmente da Cassie, ele tinha vários vídeos.
E eles estavam, tipo, debatendo se esses vídeos seriam permitidos passar no tribunal, se esses vídeos seriam, tipo, liberados pra mídia, porque a mídia queria que liberasse, se só o júri iria ver, se só o juiz iria ver. E, por fim, foi determinado que só o júri e o juiz iriam assistir, porque eles são muito perturbadores e também não seria legal para a imagem das mulheres que participaram, para as pessoas que participaram. São vídeos muito, muito humilhantes. A primeira testemunha foi um segurança do hotel, que aconteceu o episódio de 2016, quando o Diddy aquece daquele vídeo, sabe? Espancou ela, né? Bateu, fez aí violência contra ela. Imagens de segurança. E ele conta que ele foi até lá, ele tentou socorrer a Cassie e ele conta que o Diddy tentou subornar ele. Ele não aceitou o dinheiro do Diddy e que dias depois, quando um colega pediu para ver as imagens, tudo tinha sumido. Porém, ele confirmou que ele viu a Cassie machucada, que o Diddy tinha destruído tudo lá, enfim. E a outra testemunha foi um garoto do Job, que várias vezes trabalhou para eles e ele tinha relações com a Cassie. E a gente vai escutar sobre isso quando eu falar sobre o depoimento da Cassie. Mas ele conta que, tipo, a primeira vez ele chegou e a Cassie recebeu ele com uma peruca vermelha, com uma lingerie vermelha e óculos de sol. E ele reconheceu o Diddy pela voz e, enfim, ele achou um pouco estranho toda a situação. Mas aconteceu outras vezes depois. Porque, né, parece que além do Diddy praticar, né, um amor intenso com outras pessoas, ele gostava de ver a namorada dele, a Cassie, na época, também praticando amor intenso com outras pessoas. Ele era voyeur, né? É assim que se diz. Aconteceu outras vezes depois, e o Diddy gostava de assistir eles fazendo coisas. Muitas vezes o Diddy pedia pra ele urinar nela. O Diddy que comandava toda a situação. Meu Deus. E o Diddy gostava muito de ver eles passando óleo de bebê um no outro. E em uma das situações, isso foi tipo por alguns anos, esse carinha esteve presente ali. Uma das vezes ele presenciou o Diddy agredindo a Cassie. A vítima número 1 é a Cassie e ela foi a primeira a depor. Ela já depôs ontem e está depondo hoje. E uma coisa muito importante. Nossa, e a Cassie tá grávida, né? Tá quase na reta final da gravidez. Não do Diddy, mas do marido dela, porque eles já terminaram tem um tempo, né? E ela tá grávida. Nossa, imagina só como deve estar sendo difícil ela ter que relembrar de tudo que ela viveu nas mãos do Diddy e ter que contar isso agora grávida. Importante, a Cassie está grávida de 8 meses. Quando ela vai depor, eles voltam lá em 2006, quando ela conheceu o Diddy e ela tinha só 19 anos. Ela conta que ele era chefe dela e ela era muito fã dele até os 21 anos, quando ele beija ela pela primeira vez em uma festa. E ela conta que ela ficou muito confusa, enfim, ela até saiu, foi embora. Depois disso, ele chamou ela pra ir no hotel com ele, e enfim, e ele apresentou oral pra ela. Ela conta que, tipo, ela percebe que na época ela era muito ingênua e, gente, faz todo sentido, tipo, se ele é um predador, ele procurar vítimas que são mulheres ingênuas. Basicamente, ele faz um love bomb, né? Ele é, tipo, um príncipe perfeito, eles viram muito amigos e tal. Ele apresenta êxtase pra ela. Nossa, gente. Que crueldade, hein? Enfim, ela se apaixona completamente. Eles estão juntos há um tempinho. E ela disse que ela percebeu, tipo, hoje em dia ela percebe como ela era ingênua, porque ela achava que ela era a alma gêmea dele, mas ele tinha, tipo, outras namoradas. Então, de uma forma sutil, ele começa a apresentar os freak-offs pra ela. Ele começa a introduzir pra ela como uma fantasia dele. E ele fala pra ela que ele gostaria de ver ela com outro homem. Ela fala que ela... Meu Deus. Ele fala pra ela que ele gostaria de ver ela fazendo amor intenso com outro homem. E aí, ela acabava fazendo pra agradar quem ela amava, né? Olha que loucura! A manipulação da pessoa. Homem. Ela fala que ela não entende, que ela se sente confusa e tal, mas que ela aceita, né? Enfim.
E nesse ponto, ele já tinha um domínio muito grande sobre ela. Tipo, ele dominava, assim, as músicas dela, as composições dela, a forma que ela se vestia, como ela agia. Mas enfim, rola a primeira vez, ela falou que eles usaram êxtase. E foi com um acompanhante que ele contratou. E detalhe, ele não deixava usar preservativo. Então, ele sempre exigia, tipo, Nossa. exames. E ela fala que a primeira sensação dela foi se sentir, tipo, com nojo dela mesmo. Mas depois ela viu o quanto ele estava se sentindo bem. E ela se sentiu bem porque ela amava ele demais. Ela fala que ela era uma people pleaser, sabe? Uma pessoa que gosta sempre de agradar os outros e fazer só as coisas pelos outros. E o juiz até pergunta pra ela se as coisas eram tão ruins e ela odiava tanto porque ela continuava fazendo. E ela fala que é porque ela amava muito ele, ela estava completamente apaixonada e era um dos únicos momentos que ela tinha, tipo, só com ele, só com o Diri, perto dele, pra agradar ele. E ela tinha medo dele terminar com ela. Sem contar que depois de um tempo, Nossa. ele já estava começando a agredir ela fisicamente e ele ameaçava ela com as fitas, porque ele gravava tudo isso. Um dos depoimentos assim mais chocantes, uma das partes, né, que ela contou foi que uma vez ele fez um desses caras urinar na boca dela até ela, tipo, quase se afogar. Ela conta também que nem no Meu aniversário Deus. dela ele deixava ela em paz. Várias situações em que, tipo, ela quase sabe que antibiótico não fazia mais efeito nela, que a língua e a boca dela estavam constantemente cortadas e que os freak-offs podiam durar até 4 dias. E aí ela ficava, tipo, no soro, ficava, tipo, mal, sabe? Ele nunca chamava ambulância nem nada assim, ele chamava médicos pra cuidar dela. Então, gente, imaginem que tudo isso foi dito por uma mulher que tá grávida de 8 meses e que imagine o medo que ela não sentiu por todos esses anos. E tudo isso foi dito enquanto os filhos dele estavam Estavam escutando. ouvindo, Ela né? conta também que em 2016, né, quando teve aquela situação do hotel, enfim, que ele com ela, quando ela chegou na casa da amiga dela e ela viu ela machucada, enfim, ligou pra polícia, a polícia chegou, ela não teve coragem de dizer que tinha sido ele. Isso é, tipo, uma situação muito clássica de violência doméstica. O Diri, ele fez algumas cenas lá, tipo, pegou a Bíblia, sabe? Enfim. E ainda tem muita coisa pra rolar, ainda tem as outras vítimas pra testemunhar. Provavelmente tem outras testemunhas. E eu vou continuar acompanhando pra trazer updates. Gente, imagina como não foi na cabeça dela. Por quê? Era um namorado que ela amava. Era o cara que era mega famoso, que, tipo assim. Nossa, ajudou aí muita gente que tá na mídia hoje em dia, cantora, grupo, enfim, a ser fodão. E aí, ela queria também realizar o sonho, né? Ser cantora e tudo. Aí você imagina como não deve ter sido na cabeça dela, porque a pessoa que ela amava, a pessoa que ela achava fodona, né? Que ela viu aí, que ela cresceu vendo, sendo famoso e tudo mais, fazer tudo isso com ela. Manipular ela, ameaçar ela a divulgar tudo que ela fez por conta desse amor que ela tinha por ele. Meu Deus do céu. Vamos para a segunda parte. Com mais atualizações aí sobre esse julgamento que já tá durando uma semana lá nos Estados Unidos. Sobre o julgamento do P. Diddy. Eu vou falar um pouco ainda de ontem e aí eu começo a trazer as atualizações de hoje. Vocês lembram que ontem eu falei que só foi permitido o júri assistir os vídeos das freak-offs, né? Então a mídia queria pelo menos ver, tipo assim, como foi a reação do pessoal do júri, tipo, se eles esboçaram alguma reação, porque não foi permitido as pessoas assistirem, não foi permitido passar ali na hora do julgamento, de tão pesado que eram as imagens. E se vocês entenderem inglês e quiserem acompanhar, a CNN tá transcrevendo todo o julgamento em tempo real. E eles escreveram que uma mulher colocou a mão no peito, tipo, com um sentimento ruim. Outro homem desviou o olhar e um outro homem fez anotações claramente desconfortável. Ontem, a Cassie testemunhou, tipo, contando a versão dela, contando tudo. Hoje, ela tá sendo interrogada. Tipo, ontem ela foi interrogada, mas pela parte dela. Hoje ela tá sendo interrogada pelos advogados do Diddy. Então, falando ainda um pouco de ontem, ela contou a primeira vez que ele agrediu ela, que foi dentro de um carro e ela não entendia por que ele tava
tão bravo e por que que ele xingava tanto ela. Ela contou também que ela não contava. Mas é, né? Imagina, você tá ali com a pessoa que você ama, né? Que você acha que te ama. E aí você ser agredida, ser agredido. Nossa, deve ser uma sensação terrível, né? Nada pra mãe dela porque ela tinha muita vergonha. Entre vários outros momentos que aconteceram, que ela também contou ali, ela lembrou de uma vez que eles estavam em Los Angeles e ela estava conversando com um produtor. Ele ficou com ciúmes e começou a chamar ela de bunda. Então ela acabou dando um soco nele e aí foi motivo pra ele bater muito, muito, muito nela. Daí ela tentou fugir, mas os seguranças dele acharam ela e levaram ela de volta pra ele. A mãe dela chegou a ver um blind item sobre isso e perguntou pra ela, só que ela não tinha coragem de falar. Em 2013, ela e o Diddy deram um tempo e ela começou a se relacionar com o Kid Cudi. Só que ela tinha muito medo do Diddy descobrir e ela tinha um celular descartável pra conversar com ele, enfim. Nossa. Durante uma freak off que o Diddy obrigava ela a fazer mesmo eles estando separados, ela falava que ela tentava Nossa, até separados. Ele obrigava ela a participar dessas festas? Meu Deus. enxergar como um trabalho. O Diddy pegou o celular dela e viu um e-mail do Kid Cudi. Então ele ficou muito bravo, pegou um abridor de vinho e tentou ela. Depois ele ameaçou ela e ele disse que ele iria fazer algo contra ela e o Kid Cudi e ele não iria fazer com as próprias mãos, ele até iria sair do país. Sem contar que ele iria soltar os vídeos dela dos freak offs e acabar com a vida dela. Foi aí então que ela Nossa. finalmente escreve o primeiro e-mail para a mãe dela contando isso e dizendo, né, que ele tinha ameaçado ela. E ela conta que ela iniciava brigas também. Que, gente, eu acho normal quando você está em um relacionamento, pode ser um ou outro, mas não as brigas serem dessa forma. Mas ela nunca deixava ele com hematomas, da forma que ele deixava ela. E ela disse que ele era gentil, encantador e tal, mas qualquer coisa podia ser tipo um olhar que ele não gostava, que ele já mudava completamente. Os olhos dele ficavam pretos e quem ela amava não estava mais ali. E sobre esse lance de hematomas, né? Eu tava vendo na internet também sobre mais esse depoimento dela, que parece que tem uma festa que eles vão, tem um red carpet. O corpo dela teve que ser todo maquiado, porque ela tava com hematomas. Por conta de uma briga com o Diddy, na época. E aí, no red carpet, na foto, nem parece que ela, né, teve. Sofreu algum tipo de violência da parte dele contra ela. Porque ela tá impecável. Mas ela teve que ser maquiada pra que esses hematomas não aparecessem e a imprensa ficasse sabendo de alguma coisa, né? E eles namoraram por 10 anos, né? E eles nunca moraram juntos, mas ele tinha a localização dela, ele sabia toda a rotina dela e ele sempre morava bem pertinho dela, pra ele controlar tudo que ela fazia. Nossa, além de tudo, ele era ainda stalker, controlador. Meu Deus, imagina namorar com uma pessoa assim. Deus me livre. E ela contou também que ela já viu ele, o assistente dele e também alguns amigos. Em 2018, ela decidiu que ela ia conseguir terminar e ela foi para um jantar de despedida e lá ele foi romântico, foi fofo, foi um príncipe, mas foi eles chegarem no apartamento que ele mudou completamente e ele estuprou ela. Ela conta que em 2018, a partir de 2018, ela nunca mais participou de nenhuma freak off e desde que eles se conheceram e começaram a namorar e todas as freak offs começaram até 2018, ela participou de mais de 100 e ela não tinha controle sobre isso. Em 2023, ela teve um surto, assim, ela teve um colapso nervoso. Ela teve que ir para reabilitação e fazer terapia de trauma e ela quase, o marido dela que não deixou. Aí hoje, de novo, ela foi a testemunha a ser interrogada, só que ela está sendo interrogada pelos advogados do Diddy. E basicamente, o que eles querem fazer é mostrar, eles tinham um relacionamento amoroso e era um relacionamento tóxico pros dois, entendeu? Ela também fazia mal pro Diddy. Foi dito pela CNN que o tempo todo que a advogada do Diddy, enquanto ela interrogava a Cassie, o Diddy ficava passando post-its pra ela e, enfim, ele tinha coisas pra falar. Eles leram várias mensagens de texto
entre o Diddy e a Cassie, principalmente entre 2008 e 2010. Mensagens de texto que provavam que eles eram apaixonados, e, enfim, algumas das perguntas até foram tipo, Cassie, você estava apaixonada por ele estava apaixonada por você? E ela respondia tipo, sim. Até porque ontem, durante a hora que ela estava falando, ela disse que ela era completamente apaixonada por ele, por isso ela não largava ele. Mas eles pegaram várias mensagens e que, tipo, o Diddy chamava ela de baby girl, enfim. Mas, gente, em um relacionamento abusivo, ele tem um momento em que ele é um príncipe, ele é perfeito, principalmente nos primeiros anos e nos primeiros momentos. E até porque também a pessoa que tá com a pessoa e é abusiva, que é controladora, manipuladora, enfim, não vai perceber assim, né, do dia pra noite. Alguém pode dar um toque, falar alguma coisa, mas a pessoa não vai perceber. É isso. E como ela mesma descreveu, ele em um momento era perfeito, apaixonado, romântico, e por um olhar que ele não gostava, ele era outra pessoa. A Cassie conta que em todo momento que ela falava sobre alguma outra mulher, se o Diddy traía ela falava pra ele, tipo, porque eles também querem montar um caso em que a Cassie era uma mulher muito ciumenta e o Diddy era, tipo, um homem pegador, então, sabe, era um relacionamento ruim. E ela fala que sempre que ela falava de alguma vez que ele traía ela ou algo assim, porque ele traiu ela várias vezes, ele jogava na cara dela o Kid Cudi, que na verdade ela se relacionou quando eles estavam dando um tempo. Tanto que tem um momento que eles perguntam também pra Cassie como o Diddy reagiu quando ele descobriu que ela estava namorando o Michael B. Jordan. E ela fala que ela não sabe como ele reagiu, porque foi meio que um affair, porque ela não estava com o Diddy quando ela ficou com o Michael B. Jordan, então ela não sabe como ele reagiu. A advogada dele até mudou de assunto. Então, uma das coisas que os advogados do Diddy querem fazer é mostrar como se ela fosse uma mulher que também é promíscua. E, enfim, ela não era uma mulher ingênua, sabe? Tipo, ela não saiu porque ela não quis do relacionamento. Os dois eram errados, os dois batiam, os dois apanhavam. E quer jogar também um pouco da culpa nas costas dela, né? Ai, que gente baixa, né? Conta também que em 2015 eles chegaram a terminar quando ela tava gravando um filme. Porque ela viu um vídeo dele traindo ela com uma outra mulher, chegando em um evento. Em alguns momentos eles mostram mensagens de texto também dela, como se ela quisesse a aprovação dele, como se ela fosse uma mulher que precisasse da aprovação do marido, do namorado. E aí mostram mensagens que ela mandou pra ele, tipo, eu não quero o seu dinheiro, eu quero que você me dê tempo, sabe? Tipo, que você tenha tempo pra mim. Outra mensagem que eles mostram também é querendo dizer que ela reclamava porque ela não conseguia ter um bom relacionamento com os filhos dele. Foi uma mensagem de 2013 que ela mandou, que ela estava chorando muito, que ela estava muito triste porque ela não tinha, tipo, uma conexão com os filhos dele. Tem uma parte que a CNN escreveu que grande parte da defesa do Diddy é provar para o júri, principalmente com as mensagens de texto, que a Cassie era uma adulta normal que tinha completa noção do que estava fazendo e que eles tinham um relacionamento bom. E principalmente que ela também organizava os freak-offs e queria participar deles, ou seja, não tinha sexual. Porque alguma das mensagens a Cassie falava tipo, eu sempre estou pronta para um freak off, LOL. E ela Gente. diz que aquela mensagem, tipo, tá fora de um contexto, tá fora da situação. Que, tipo, ela tinha todo um jeito para ela falar com o Diddy, que, tipo, não era simples assim. E que ela vivia constantemente com medo também. Enfim, a Cassie, ela conta muita coisa, como ele incessantemente... Até porque, né, dependendo do jeito que ela respondesse ele poderia, sei lá, né, agredir ela, fazer alguma coisa, que já fazia, né, sem, sem ter nada, sem motivo praticamente, imagina com motivos, igual rolou algumas vezes. ligava para ela, como ele controlava a forma que ela se vestia. Em 2017, ela começou a ter vários problemas pelo uso constante de drogas.
E eles querem terminar com a Cassie no máximo até amanhã, principalmente na hora do almoço, porque ela tá, tipo, como eles dizem, muito, muito grávida. Então, se algo acontecer ela ter o bebê, é muito importante que ela já tenha terminado. Mas basicamente é isso. A turma do Diddy tentando provar que era algo consensual. Até porque, né, ela tá ali na reta final da gravidez e dependendo da emoção que ela passe, isso pode fazer até que o bebê queira nascer mais rápido, né? Ou naquele dia, naquele momento ali, todo cuidado é pouco, né, nesse sentido. Hoje eles querem finalizar com a Cassie sendo testemunha, porque assim, ela tá muito grávida. E pelo que eu vi, hoje foi o primeiro dia que as filhas do Diddy não estão presentes, mas os filhos dele estão e a irmã dele também. De acordo com a CNN, o clima fora do tribunal tá muito pesado, porque tá cheio de fãs do Diddy, que são, tipo, muito barulhentos e muito apaixonados. Sim, gente, é muito, muito bizarro que esse homem tem fãs, mas até serial killer sem, né? Pois é, né? Mesmo as pessoas sabendo de tudo que aconteceu, ainda tem gente que continua fã, gente que foi lá protestar a favor dele. Que loucura, né? Com a defesa fazendo perguntas pra ela de novo e com as mensagens. Igual ontem, né? A defesa estava apresentando mensagens entre a Cassie e hoje eles voltaram com mensagens de 2010. Infelizmente, é uma mulher, a advogada do Diddy, ela chama Ana. E as primeiras mensagens que foram apresentadas hoje eram mensagens sobre as freak-offs também, só que era um assunto que meio que já tinha sido apresentado quando a Cassie deu o testemunho dela, há 2 dias atrás. Disse que ela não queria mais fazer as freak-offs, né? Na verdade, ela nunca quis, mas ela sempre fez. E que ela aparecia falando, tipo, eu estou ansiosa, LOL, coisas assim. Porque ela não sabia como ele reagia. E com o tempo ela foi aprendendo, enfim, então ela sabia o que ela tinha que falar, ela sabia o que ela tinha que agir. Porque o mínimo sinal, tipo, sei lá, uma cara feia já era motivo pra ele ter muito nela. Aí, tipo assim, né? Ela dava um jeito de falar ali com ele. Será que pra ele não desconfiar de, tipo, que ela não tá curtindo, ou que ela contou pra alguém, ou que ela tá se sentindo mal por conta disso? Acho que era nesse sentido, né? Então eles passam mensagens de 2016 e usos de trocas. E nessas mensagens, o Diddy, ele manda pra ela, tipo assim, que ele não quer usar K é ketamina, e já havia sido Metafetamina, nossa. dito que essa era a droga favorita da Cassie, porque era uma droga que deixava ela, tipo assim, muito fora de si, então ela conseguia dissociar. Ele mandando a mensagem que ele odeia a Kay porque uma freak off só é de sucesso quando ele se lembra e, tipo, fica tudo claro na mente dele. E não estava acontecendo isso quando eles usavam muito Kay. Dele fica batendo muito na tecla de quando a Cassie foi para reabilitação em 2023, quando ela teve aqui. Isso porque provavelmente a defesa quer colocar ela como uma pessoa que não é mentalmente estável. Que, tipo assim, você não pode Nossa. confiar nas memórias dela, que tem a mente um pouco bagunçada. E ela conta um pouco sobre o tratamento que ela fez para trauma e que ela nunca recebeu ajuda, enfim, nenhum tratamento nesses 10 anos que ela esteve com o Diddy. Um áudio dela ameaçando um cara em 2014, quando esse cara ligou pra ela e disse que tinha um vídeo de uma dessas freak-offs. No áudio, ela tá, tipo, ameaçando o cara, falando que ela vai matar ele. Ela responde dizendo Nossa, um cara ligou pra ela, ameaçando de vazar um vídeo explícito dela, né, fazendo amor intenso nessas freak-offs, e ela quis o quê? Matar esse cara. Ameaçou, né, de matar esse cara se caso ele vazasse esse vídeo. que o Diddy tinha levado ela no limite e ela realmente tinha muito medo daquilo gravar, que provavelmente foi uma pessoa que participou de uma dessas freak-offs e que gravou escondido. Ela e o Diddy até chegam aí pra Atlantic City, tipo, resolver essa situação, e que o Diddy também tava com medo de ter algum vídeo dele vazado, algo assim. E que o Diddy falou pra ela, pode deixar que eu vou resolver toda a situação, foi e resolveu. Ela não fez nada. Conta que o Diddy, ele pegava, tipo, o passaporte dela, o celular dela, às vezes até mesmo... Quando ele ficava com raiva, ele fazia isso pra intimidar ela, sabe? Pra ficar tipo, você é minha? A dele pergunta se isso aconteceu quando ele suspeitou que ela estava dançando com Chris Brown
E ela fala que ela não se lembra muito bem dessa situação porque ela nunca esteve dançando com Chris Brown. E assim, desde ontem eles estão tentando pintar ela como uma mulher muito ciumenta. Não que ele traía ela ou algo assim, mas que ela era uma mulher promíscua, tipo, ela era muito ciumenta. Em um relacionamento que ela teve antes de namorar com o Diddy. Quando ela tinha 19 anos e conheceu o Diddy, ela namorava o produtor dela, que foi. Só que quando ela foi testemunhar, ela já tinha contado que ela conheceu o Diddy, ela tinha 19 anos, mas eles só começaram a namorar, e enfim, quando ela tinha 21. Mas a defesa, eles estão com essa abordagem, tentando pintar ela como se ela também fosse uma pessoa agressiva, como se ela também fosse semelhante ao Diddy. A palavra que ela tentou censurar ali, né, foi que os advogados do Diddy estão tentando pintar a Cassie como uma pessoa agressiva também, né? Semelhante ao Diddy. Que eles trouxeram, né, os casos que ela já teve, nos momentos que ela e o Diddy estavam separados, dando um tempo. Que eles citaram no outro vídeo, eu contei, né? O Michael B. Jordan, o Kid Cudi. A gente se torna aquilo que a gente vive. E ela viveu 10 anos uma loucura na saudável, começa a viver um relacionamento muito tóxico, ela também começa a se comportar diferente. Disse ontem que ela também iniciava às vezes brigas, mas ela nunca deixou ele com hematoma. Em 2016, em agosto de 2016, quando eles estavam dando um tempo, mas eles estavam no mesmo carro, e ele pegou o celular dela e saiu correndo e passou o dia inteiro, tipo, com o celular dela, fazendo sei lá o quê. E isso foi no mesmo ano do acontecimento no hotel, que tem as câmeras, enfim. Aquilo foi em março. E também tem mensagens dele logo depois daquilo que aconteceu no hotel. Mensagens com conotações. E ele fala, tipo, como você está? E ela fala, não estou numa vibe boa, preciso de uma vibe melhor do que sexta. E ele fala, tipo, eu também, nunca mais falar que ama ela, enfim. Vocês sabem muito bem como esse tipo de coisa. Nunca mais quero fazer isso, eu vou mudar, eu te amo muito. Muito homem, né? Quando pratica violência doméstica, violência contra a mulher. Depois que praticou, né, vem com esse papo que, vai mudar, que ama, que tava fora de si, não sei o que, isso e aquilo. E a mulher acaba caindo nesse papo, né? E acaba sendo agredida de novo. Passam mensagens daquele mesmo mês em que ela fala pra ele que ela não aguenta mais, que quando ele tá com raiva, ele explode e bate nela, e que ele sempre quer mostrar pra ela que ele tem um vídeo que o Diddy mandou pra Cassie depois do que eles falam que é em uma reabilitação, mas é um vídeo em, tipo assim, um lugar de floresta. Um vídeo, gente, que ele tá falando de Deus. Assim, uma vibe bem Legendários. E aí o juiz, ele aceitou esse vídeo pra passar pra Cassie, porque a defesa fala que a Cassie disse que o Diddy nunca foi pra reabilitação enquanto estava com ela, tipo, namorando ela. Mas o juiz não aceitou que esse vídeo fosse usado como prova, então era pro júri desconsiderar. Tipo, é bem claro que eles querem meio que destruir o caráter da Cassie e dar um upzinho assim no do Diddy. Disse que ela e o Diddy usavam, tipo, muita droga. Então imagina quanta coisa essa mulher não viveu, tipo, anestesiada. Coisa que talvez... Porque Nossa, coisa que, tipo, ela nem lembra, né? Por ter usado muita droga. Meu Deus. ela também contou que várias vezes ela desmaiava. Aí eles passaram mensagens de 2019 e 2020 que o Diddy mandou pra ela. E nisso, gente, eles já estavam separados, tá? Eles se separaram em 2018 e a Cassie conheceu o marido dela em 2018 mesmo, eles já começaram a se relacionar. Em 2018, ele manda pra ela que ela vai ser uma ótima mãe, que é quando ela engravida que ela vai ser uma ótima mãe, enfim. Ele manda pra ela que sente muita falta da melhor amiga dele, da amizade deles, enfim, e que ele sempre vai. E ela responde que ela espera que ele esteja se cuidando e que a família dele esteja bem. Sem a amizade dela, que... Nossa, mesmo ela seguindo a vida dela, tendo um novo relacionamento, ele foi lá ainda mandar mensagem falando sobre a amizade deles, isso e aquilo. Ai, meu Deus do céu, hein? E cara de pau. Depois de tudo que ela passou. ele espera que ela esteja muito feliz, que ele chorou de emoção.
Meu, homem muito narcisista. Eu acredito muito que quando ela teve, tipo, esse breakdown, assim, esse colapso em 2023, muita coisa deve ter voltado, sabe? Muita memória, enfim. E ela chegou a processar ele e ela ganhou 20 milhões. Nesse momento, ela até mudou de Los Angeles, ela foi morar com a mãe dela. Tipo, marido, os filhos também. Quando ela se trata dos traumas, enfim, tudo. E a advogada dele pergunta se, tipo, ela cancelou a turnê porque ela ia fazer uma turnê nesse ano. Então, acredito que veio muita coisa e ela acabou explodindo. E ela fala que não tem nada a ver, que ela queria ficar perto da família dela e dos filhos dela. E que ela não tinha condições mentais de fazer uma turnê. E que se ela nunca tivesse vivido uma freak off, ela nunca tivesse passado por nada disso, ela não queria esse dinheiro, ela devolveria. Ela teria, tipo, estabilidade, ela teria construído a carreira dela. E a advogada dele pergunta sobre as pessoas famosas que ela conheceu, tipo, as oportunidades que ela teve na indústria por namorar ele. E ela já tinha falado, né, que ela, quando ela entrou na gravadora dele, ela tinha um contrato de 10 álbuns e ela só gravou um. Ele claramente boicotou a carreira dela. E ela gravou com, tipo, alguns artistas famosos, mas ela nunca teve uma carreira. E que ela sentia que o trabalho dela era fazer as freak-offs. Gente. Meu Deus do céu. Ele ainda brincou com o sonho dela, né? Porque imagina, ela assina um contrato lá achando que, vou gravar 10 álbuns, lançar 10 álbuns. E lança só um e nunca mais vê a música dela, nem nada. Nossa, é brincar com o sonho também, né? Além de toda a monstruosidade que ele fez com ela. Ser uma profissional do sexo. Aí a promotora retorna e ela começa a fazer algumas perguntas pra Cassie se ela tinha alguma dúvida que ele estuprou ela em 2018 e ela fala que não. Então ela deixa bem claras as coisas. E tá acabando o testemunho dela e aí vai chegar a nova testemunha. Então eles basicamente querem colocar a Cassie como uma namorada que era muito ciumenta, como uma pessoa que era promíscua e que, sabe, quis fazer parte de tudo aquilo. E só hoje os promotores querem colocar mais 2 testemunhas. Mas, gente, a Cassie deve ter passado, assim, por coisas horríveis. Imagina o tanto de tratamento, terapia que ela não teve que fazer, né? Pra, sei lá, viver melhor, né? Porque ela não vai conseguir esquecer tudo que ela viveu, óbvio. Mas pelo menos conseguir lidar melhor com tudo isso. Isso que a Aninha Castro contou, tá aí na imprensa americana, em inglês, mas aí eu peguei ela pra mostrar aqui, né, nesse vídeo, que ela conseguiu aí resumir bem o que tá acontecendo, tudo que rolou aí nesses primeiros depoimentos, nesses primeiros dias de julgamento do caso Diddy. E você já tava sabendo aí de tudo que rolou nesses primeiros dias do julgamento? Quero saber sua opinião, comenta aqui, não se esquece de deixar o seu like e também se inscreve aqui no canal pra você saber de tudo que tá rolando no mundinho da fofoca, do entretenimento e tudo que tá bombando no mundo da internet.